Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, dos Estudos Literários, e hoje estou conversando com o Dr. Stefan Ebner, que é advogado internacional e atua nos Estados Unidos, na Alemanha e em Taiwan, assessorando clientes, entre outras coisas, em questões geopolíticas. Stefan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pascal. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter vindo. Nós já estamos em contato há algum tempo e uma das coisas interessantes que discutimos antes e que eu achei que realmente deveríamos compartilhar com o mundo é que você está trabalhando com clientes na Alemanha. Você me disse que eles são, em sua maioria, empresas de médio porte e que muitas delas agora parecem querer entrar no mercado militar dos Estados Unidos. Você poderia explicar como é que a indústria alemã está cada vez mais trabalhando para os fabricantes de armas norte-americanos? Muito obrigado por explicar. Está completamente correto. Em resumo, tudo se resume a dinheiro. Infelizmente, tudo se resume a dinheiro. Então, por que isso acontece? No momento, estamos em uma fase na Alemanha em que a economia não vai bem, para ser sincero. E se olharmos para o futuro, pode piorar. Então, o que muitos campeões ocultos, os campeões ocultos alemães fazem? Campeões ocultos são empresas que são muito fortes em seu setor, talvez até as melhores do mundo. Esses campeões ocultos temem que sua renda possa ser menor no futuro do que é agora. Eles acham que ainda podem crescer se expandirem para o exterior, especialmente para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, há um setor que está crescendo e crescendo sem sinal de parar, pelo que podemos ver, o de defesa. E quem é o cliente mais importante do setor de defesa nos Estados Unidos? Muita gente não sabe disso. Sim, é a Europa. É a Europa. Estranho, não é? Pois é. Sim, mas como isso funciona? Porque, por um lado, estamos vendo a desindustrialização da Europa bem diante dos nossos olhos. Todo o problema do petróleo, a Volkswagen e as grandes indústrias automobilísticas. Elas estão enfrentando problemas em todas as frentes. Mas, por outro lado, há empresas menores que agora conseguem ganhar muito dinheiro vendendo seus produtos intermediários para os Estados Unidos. Você pode nos dar um exemplo, ou algo assim? Sim, sem problema. Nenhum problema mesmo. Tudo gira em torno dos Estados Unidos e do interesse deles em gastar dinheiro com produtos de defesa. Eles basicamente compram tudo. E se você é uma empresa alemã que, por exemplo, produz ótimos pneus para veículos de assalto, pode se interessar em ir aos Estados Unidos e vender esses pneus lá. Até as grandes empresas de defesa americanas percebem você e dizem: "Ei, uau, você é realmente bom na sua área." Precisamos de pneus melhores para o nosso carro de assalto XYZ. Você teria interesse em produzir esses pneus para as Forças Armadas dos Estados Unidos, para os fuzileiros navais, para o Exército e assim por diante? Chega ao ponto de que nós, como escritório de advocacia, somos procurados por muitas empresas alemãs que dizem: "Bem, adoraríamos ir para os Estados Unidos e vender nossos produtos para a indústria de defesa americana, porque sabemos que podemos vendê-los por 3 ou 4 vezes o preço que conseguimos aqui na Alemanha." É realmente uma loucura. Estamos gastando mais de 80% do nosso tempo em Frankfurt. O tempo dos nossos advogados, com trabalhos relacionados à defesa, o que realmente deveria fazer você refletir. Isso é novo? Isso é novo? Isso é totalmente novo. Se tivéssemos visto isso há 3 anos, estaríamos mais bem preparados agora, para ser sincero. 3 anos atrás, se você tentasse entrar no setor de defesa dos Estados Unidos como uma empresa alemã de médio porte, eles o tratariam como criminoso. Olhariam para você de cima e diriam: "Como você pode fazer isso? Você está produzindo bens contra a paz global." Isso era impensável. E isso mudou rapidamente desde o início da guerra na Ucrânia.
Então, o que causou a mudança? Isso faz parte do friendshoring do complexo militar industrial dos Estados Unidos? Ou é porque os fornecedores de outros mercados estão desaparecendo? Tipo, nada mais de produtos chineses, nada mais, sei lá, de produtos do Sudeste Asiático? Quero dizer, por que isso está acontecendo agora? Esse boom da indústria Estados Unidos Alemanha indo para os contratantes de defesa dos Estados Unidos. Para ser honesto, uma razão totalmente imprevista é apenas uma mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento e a percepção de que é possível ganhar muito dinheiro com defesa, na Alemanha ou a partir dos Estados Unidos, porque é uma via de mão dupla, sabe? Nada mudou nos Estados Unidos. O setor de defesa lá sempre foi muito forte, e as pessoas nos Estados Unidos acham totalmente normal produzir armas, produzir armamentos pesados e vendê-los para outros países. Agora, o pensamento na Alemanha, e isso é realmente um pouco assustador, para ser honesto. Nós frequentemente perguntamos aos nossos clientes, por que vocês estão tentando usar agora seus bens de uso dual? Bens que podem ser usados para fins pacíficos e para a guerra. Por que estão mudando de ideia e começando a usar seus bens de uso dual para a guerra? E a razão que recebemos, em cerca de 95% dos casos, é: conversamos com nossos funcionários. Chegamos até a perguntar o que deveríamos fazer. E a resposta usual que recebemos é: não estamos produzindo para a guerra. Não estamos produzindo para a agressão. Estamos produzindo para a defesa. Então, o que você está dizendo é que nos últimos anos, desde a guerra na Ucrânia, essa mudança de mentalidade levou as empresas a abandonarem o tabu de usar seus produtos para fins militares. Agora, é aceito por empresas de médio porte na Alemanha que, não, tudo bem se colocarmos nossos produtos em aplicações militares. Isso mudou completamente. E é realmente assustador. Porque há muitos produtos muito bons aqui na Alemanha, de alta tecnologia, sabe? Com os quais se pode realmente trabalhar. E isso tem efeitos destrutivos, totalmente destrutivos, no campo de batalha. Mas agora estamos no caminho da guerra. E não se trata apenas de empresas isoladas. Estou realmente falando de um espectro amplo. E não se deve esquecer que a Alemanha tem o maior número de campeões ocultos do mundo. Temos mais de 1.500 campeões ocultos na Alemanha. Empresas reconhecidas por terem os melhores produtos em seu setor. Você pode map of miles. O que estamos falando? Pneus. Certo. O que mais? Pneus, por exemplo. E capacetes. Temos aqui na Alemanha um excelente fabricante de capacetes. Dizem que eles produzem os melhores capacetes do mundo. Isso remonta à Primeira Guerra Mundial, quando o Stahlhelm alemão, o capacete alemão, era um meio de defesa muito eficaz. Esse é outro exemplo. Eles não enviavam seus produtos aos Estados Unidos para fins militares há muito tempo. Vendiam para forças policiais, bombeiros e assim por diante. Mas agora também mudaram de ideia. Querem ir para a guerra e levar seus produtos para a guerra. Então, certo, há uma mudança de mentalidade que agora está levando a novas rotas de suprimento. Isso também tem a ver com a pura disponibilidade de dinheiro, considerando que os Estados Unidos estão se aproximando de um orçamento de defesa de $1 trilhão, o que é uma quantia absurda de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, os países da OTAN também têm essa meta de gasto de 5%. Quero dizer, eles estão basicamente despejando dinheiro em qualquer um que consiga rotular algo como aquisição de defesa. Isso também faz parte do motivo? Com certeza. E é tão triste. É tudo sobre dinheiro. Quero dizer, se você conversar com um empreendedor que está tentando expandir seu negócio e disser a ele que pode vender seus produtos por 3, 4, 5 vezes mais do que na Europa Ocidental, não é difícil perceber que ele vai tentar entrar no mercado dos Estados Unidos. Por exemplo,
Tenho um cliente no sul da Alemanha que produz utensílios de cozinha. Utensílios realmente simples, mas em grande escala, para que possam ser usados em acampamentos. E claro, os Nine Paints em todo o mundo. And of course, the US has camps all over the world. They are highly interested in these goods, in these. Eles estão muito interessados nesses produtos. Apenas produtos civis normais. Ele está vendendo seus utensílios de cozinha por 4 vezes o preço que consegue na Europa Ocidental. Eu estava conversando com ele e ele me disse: Stefan, por favor, vamos abrir uma empresa nos Estados Unidos. Porque até agora ele só tem uma empresa alemã. Vamos abrir uma empresa nos Estados Unidos. Estamos planejando investir a longo prazo nos Estados Unidos, porque isso gera muito dinheiro. Então, Yeah, we don't see that growth in Western Europe. Então, você pode ganhar 4 vezes mais dinheiro vendendo utensílios de cozinha para o complexo militar industrial dos Estados Unidos do que vendendo para os mercados civis da Europa, Ásia ou de qualquer outro lugar. That's the reality. That's the reality, and it even gets. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E ainda fica, quer dizer, ainda fica pior. Eu não quero dizer algo errado. Por que fica pior? Pela nossa experiência, se você tem contatos no complexo militar dos Estados Unidos, eles compram tudo. Mesmo que a gente traga clientes com tecnologia talvez um pouco ultrapassada, eles simplesmente compram. They just buy it. Yeah. Mas tudo bem. Quero dizer, por um lado, é um desenvolvimento assustador que essa mentalidade na Alemanha esteja mudando. Mas por outro lado, isso é realmente ruim para os Estados Unidos. Quero dizer, se você simplesmente despeja dinheiro nas empresas e paga 4 vezes o que elas cobram na Europa, está sendo enganado. O complexo militar industrial tem muito dinheiro, mas obviamente você pode falar um pouco sobre isso. Tipo, não é meio sem sentido gastar tanto assim? Você está entendendo? Not really. If you really look at it, why is that so? Se você realmente observar, por que isso acontece? Se você olhar para as ações deles, fazer isso dessa maneira, eles podem ter certeza de que todas as empresas ao redor do mundo que têm produtos novos ou potenciais que possam ser interessantes para eles, irão primeiro para os Estados Unidos, porque sabem que lá conseguirão o melhor pagamento. Ninguém paga tanto quanto os Estados Unidos. E eles sabem que, se conseguirem entrar no círculo das empresas militares e de defesa americanas, uma vez lá dentro e começando a produzir o que eles querem, é possível realmente ficar rico. Sob esse ponto de vista, faz sentido. E há um segundo ponto de vista. Eles têm um orçamento ilimitado. Essa é a minha impressão. Então a estratégia é superar o setor civil na Europa para absorver todos os bens potencialmente úteis que a Europa ainda pode produzir. Às vezes, somos convidados a entrar em contato com a Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, ou com as forças da OTAN. E como advogado, meu primeiro dever é dar conselhos honestos e transparentes ao meu cliente. Em quase 100% dos casos, dizemos, não procure a Bundeswehr, não procure a OTAN. Os preços que eles cobrariam são absurdos em comparação com o que os Estados Unidos pagam, por exemplo. E há tanta conformidade e tantas coisas que você precisa observar, custos adicionais para você como empresa. Nem pergunte a eles, nem tente entrar em contato. O que talvez também mostre o estado da defesa das nossas forças aqui na Europa Ocidental. Então nós não os levamos a sério. Como advogados aqui em Frankfurt am Main, enviamos os clientes diretamente para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos simplesmente superam todos os outros nos lances. Você está vendo isso também em setores maiores? Quero dizer, talvez não no petróleo, mas em outros grandes setores que são importantes para o desenvolvimento econômico geral da Alemanha? Acho que isso é um tipo de mentalidade dos Estados Unidos. Eles dizem, damos tanto dinheiro a eles que acabam vendendo para nós. Então não é algo totalmente novo para nós. Para ser sincero, também lidamos bastante com o setor de energia no Texas. Mas o que vemos na área de defesa, equipamentos, tudo,
É parecido. Outbits everything. Como isso funciona? Como o complexo militar industrial nos Estados Unidos, se uma empresa europeia quiser estabelecer presença lá? Quero dizer, qual é o processo? Não é fácil. Não é fácil. Se você tentar fazer isso por conta própria, como uma empresa ocidental, há muita conformidade envolvida. Você não pode simplesmente ir aos Estados Unidos e dizer: olá, aqui estou, gostaria de produzir bens que vocês poderiam usar em uma guerra. Há muita regulamentação. Normalmente, não recomendamos isso. A melhor maneira é cooperar com uma grande empresa de defesa dos Estados-membros. Quero dizer, elas são bem conhecidas. Lockheed Martin, RTX, Raytheon, por exemplo. Você precisa ter contatos com elas. E elas podem ajudá-lo a entrar no mercado americano. Talvez até comprar seus produtos. As taxas dessas empresas alemãs são pagas pela Lockheed Martin, pelos contratados, ou diretamente pelo Ministério da Defesa, quero dizer, o Ministério da Guerra, o Pentágono. De onde vem realmente o dinheiro? Oficialmente vem das grandes empresas de defesa, sim, mas extraoficialmente, provavelmente do governo. Quer dizer, é daí que vem o dinheiro. Então, além do fato de que a Europa agora está sendo recrutada para a produção militar dos Estados Unidos, isso tem repercussões negativas no mercado de bens civis na Alemanha. Não, nós não vemos isso. Não vemos isso de forma alguma. Para ser honesto, essa também é uma verdade desagradável. Vemos potencial nesse desenvolvimento. Por que isso? Porque as empresas alemãs definitivamente não vão crescer nos próximos 5 a 10 anos. Então, não estamos em uma boa situação aqui. Se elas conseguirem crescer no exterior, porque estão criando empresas nos Estados Unidos e ganhando bom dinheiro lá, podem tentar compensar esse mau desenvolvimento na Europa. Portanto, nesse sentido, por mais triste que pareça com essas armas, é claro, matamos seres humanos. Mas do ponto de vista econômico, isso nos ajuda. Ajuda a Europa Ocidental. E você sabe se esse é o caso, especialmente para as empresas alemãs, ou se é algo que também se aplica a outros países da UE? Você sabe se é o mesmo para os outros? Tipo, e a França? Quero dizer, eles têm um grande setor de defesa, certo? Sim, e eles têm bombas atômicas, é claro. Mas não vemos um desenvolvimento semelhante em outros países da Europa Ocidental. É algo extremo na Alemanha, para ser sincero. Talvez por causa do grande número de campeões ocultos. Quero dizer, temos cerca de 1.500 campeões ocultos aqui na Alemanha. Na Suíça, por exemplo, são cerca de 160. Então é uma diferença enorme. E é por isso que vemos isso especialmente na Alemanha, para ser honesto. Certo. Então, de modo geral, o que você diria que foi o impacto da guerra na Ucrânia nesse desenvolvimento? Tipo, de que forma a guerra na Ucrânia possibilitou esse desenvolvimento? Mudança de opinião. Uma mudança de mentalidade, eu acho. Antes acreditávamos que vivíamos em um mundo sem guerra, ou que a guerra era algo que só víamos na TV. Geralmente bem longe, no Afeganistão, no Iraque, ou em algum lugar assim. E de repente, percebemos que a guerra pode estourar a qualquer momento. Até mesmo à nossa porta. Também vimos que as forças armadas alemãs não estão em boa forma no momento, e que alguns políticos não são realmente confiáveis, ou podem agir de maneiras imprevisíveis. Todas essas coisas, eu acho, levaram a uma mudança de mentalidade. Porque muitos dos nossos clientes, ou muitos campeões ocultos, não poderiam produzir para a guerra se sua força de trabalho dissesse não. É por isso que eles estão perguntando a eles. É mesmo. Na sua experiência, se a força de trabalho disser, não estamos satisfeitos se nossas lentes de vidro, seja lá o que produzimos, estiverem sendo usadas em rifles de precisão, se eles se opuserem, a empresa realmente não seguiria por esse caminho.
the company would actually not go that route. Yes, it would be very, very difficult for them to force their workforce. Sim, seria muito, muito difícil para eles forçar sua força de trabalho. Essa é a nossa experiência. É por isso que também aconselhamos nossos clientes, antes de começarem a mudar sua produção, a primeiro consultar os trabalhadores e levá-los a sério, conversar com eles, realizar workshops, explicar a nova situação. Temos a guerra na Ucrânia. Não sabemos como ela vai se desenvolver. Temos um presidente nos Estados Unidos que está pensando em sair da OTAN. A Bundeswehr alemã não seria capaz de resistir a um ataque das forças russas. Por causa de tudo isso, aconselhamos que realmente conduzam sua força de trabalho de perto, já que vimos situações em que os trabalhadores podem se tornar um verdadeiro obstáculo para a gestão da empresa. É surpreendente ouvir isso. Quer dizer, de certo modo, é algo esperançoso. Mas isso também explica por que a propaganda da mídia é tão importante, não é? Não se trata apenas de incutir medo no coração das pessoas. Trata-se também de fazê-las querer ir além, né? É assim e para a migration, obviamente. Por mais triste que pareça. Por mais triste que pareça. Então, você acha que isso é um desenvolvimento, tipo uma etapa em um processo? Você acha que o fato de essas empresas alemãs estarem começando agora a produzir em massa para os Estados Unidos vai de certa forma levar a Bundeswehr, em 1 ou 2 anos, a começar a gastar quantias equivalentes de dinheiro? Você acha que isso vai ter um efeito de retroalimentação? Ou é algo que só os Estados Unidos conseguem fazer por causa dos seus bolsos imensos? Sim, achamos que sim. Achamos que sim. Muita coisa vai acontecer. Acho que muitas pessoas abriram os olhos. Há muito que vai acontecer. Temos alta tecnologia excelente aqui, e essa alta tecnologia será reutilizada para fins militares. Achamos que o estado atual da Bundeswehr não pode realmente ser levado a sério, para ser honesto, se comparado a outras forças armadas. Mas isso vai mudar, com certeza. E tenho outro exemplo, que pode ser interessante para você ou para seus espectadores. Tenho um cliente, novamente no sul da Alemanha, que é uma empresa dos Estados Unidos. Ela pertence à Força Aérea e a outro ramo das Forças Armadas Americanas. E o que eles fazem? Eles realizam testes que não são permitidos nos Estados Unidos, mas estão fazendo aqui. Testes de quê? Testes de armas? Sim, isso mesmo. Por que há testes que não são permitidos nos Estados Unidos, mas são permitidos na Europa? Boa pergunta. Boa pergunta. E na Alemanha, no sul da Alemanha, onde muita gente vive, sim. Você pode me dizer de que tipo de testes estamos falando? Infelizmente não, mas coisas realmente sérias. Realmente sérias. Quero dizer, tivemos Wuhan, tivemos a Covid, coisas assim. Então, testes realmente sérios. Quando ouvi o que eles estavam fazendo pelo meu cliente dos Estados Unidos, fiquei realmente chocado. Eles estão fazendo isso. E talvez o motivo seja que as autoridades alemãs deveriam estar cientes do que está acontecendo lá. Talvez o motivo seja que as autoridades alemãs realmente não queiram se meter com as autoridades e o exército dos Russos. Não acho que empresas alemãs poderiam fazer isso aqui. Sim. Estamos falando seriamente sobre testes de armas químicas na Europa. Isso não aconteceria nos Estados Unidos, porque é perigoso demais. Infelizmente, não posso dizer nada sobre isso. Tudo bem, sem problema. É apenas surpreendente ouvir isso, porque eu sempre achei que as regulamentações da UE, seja sobre GDPR ou qualquer outra coisa, fossem mais rigorosas do que nos Estados Unidos. Mas aqui temos uma espécie de brecha militar, em que a Europa está se tornando um campo de testes para armamentos norte-americanos, e não apenas na Ucrânia. Às vezes, ficamos realmente surpresos quando vemos todas essas regras de conformidade e como elas são aplicadas na prática, se realmente funcionam,
Se alguém de fato chega ao fundo da questão, isso é realmente assustador. E isso, combinado com talvez 1.500 campeões ocultos, claro que nem todos estão se militarizando, mas talvez cerca de 1.000, isso realmente assusta. Mas... really makes you scared. Yeah, but And that this is an important point because Esse é um ponto importante, porque na indústria alemã, às vezes pensamos apenas nos campeões óbvios, certo? Pensamos nas grandes indústrias que podem ou não se envolver com o setor militar. Mas o que você está dizendo é que o setor de médio porte é uma rede muito ampla de empresas que também empregam muitas pessoas na Alemanha. Sim, que agora estão se integrando verticalmente a esse processo. E é um complexo militar industrial transatlântico, certo? En nesse small thin zien we de economie more. middle ground of Germany's economy. E essa camada intermediária é muito maior e talvez muito mais importante do que as empresas sobre as quais normalmente ouvimos falar, como a ThyssenKrupp ou a Krauss-Maffei. Der hat send euro et Windwurtring. Important because it's much bigger. more, it's bigger, much more power. Porque é maior. More diverse, É maior, very- tem muito mais poder, very good muito mais ideas. diversidade e ideias muito They don't boas. think about all As grandes empresas talvez não pensem em tudo. Thank you for the word. I mean, Ágil. you're in a very Sim, good sim, company. ágil. You are an Obrigado pela engineer, palavra. you are- Quero dizer, se você está em uma empresa muito grande, se é engenheiro ou trabalha lá de alguma forma, qual é o seu primeiro objetivo? Você não quer causar confusão. Quer ficar discreto abaixo do radar e não chamar atenção para si mesmo. Isso talvez seja diferente nessas empresas campeãs ocultas. Você realmente pode chegar ao topo de uma empresa campeã oculta, pode se tornar diretor-geral, coisas assim. Então as pessoas têm muito mais incentivo para realmente se engajar e ter boas ideias. É por isso que achamos que essa camada de empresas de médio porte é muito mais perigosa, ou tem muito mais potencial. É. Much more potential. And How- yeah, please. Sim, por favor, desculpe. Só, de quantas pessoas estamos falando? Se dissermos que há cerca de 1.500 campeãs ocultas, e talvez 1.000 delas estejam agora seguindo o caminho militar, vendendo produtos, quantas pessoas elas empregam, aproximadamente? Estamos falando de 200 ou 300 pessoas por empresa? É desse tamanho. 300 people per company? That's the size? No, usually they have about Não, 500. geralmente eles têm acima de 500. 500, sim. We have a lot with- E nós temos muitos com cerca de 1.500, algo assim. Eu teria que verificar, para ser sincero. Não posso dizer exatamente, mas o potencial de destruição é muito, muito maior lá. Destruction is much higher there. Yeah, but so we're talking about a size. Sim, então estamos falando, tipo, se tivermos cerca de 1.000 dessas empresas, com entre 500 e 1.500 funcionários cada, isso dá algo em torno de 500.000 a 1 milhão de pessoas, que apenas 3 anos atrás produziam para o setor privado e agora naturalmente estão migrando para a produção de bens militares. Sim, Toward the production of military goods. Yes, and that is the first wave, because all these hidden champions. E essa é a primeira onda, porque todos esses campeões ocultos, novamente, têm empresas que trabalham em prol de seus produtos. Então, se os campeões ocultos começarem, esses 1.500, teremos ainda mais empresas. E aí estamos falando de 100 ou 200 funcionários que voltam a produzir para a guerra. E não precisamos olhar muito para o futuro. Se essas armas estão aqui sendo produzidas, pelo menos no passado, tínhamos pessoas, tínhamos generais, que queriam usá-las de alguma forma, de um jeito ou de outro. Muitas vezes, essas armas não ficam simplesmente paradas sem uso. Standing around and are not used at all. No, I mean you need to empty the não, quero dizer, é preciso esvaziar os armazéns novamente para manter esse tipo de indústria funcionando, certo? Então o incentivo vai ser usar o que você tem. É. Você acha que sabe? Uma coisa que vimos é que um dos motivos pelos quais a Rússia está vencendo a guerra na Ucrânia é porque consegue produzir mais do que toda a OTAN. Ela consegue produzir mais projéteis, tanques, todo esse equipamento. Essa é uma das reações que estamos vendo agora. O complexo militar industrial dos Estados Unidos tentando se expandir onde que possa. military industrial complex is trying to just branch out wherever it can. Probably. We suppose so, probably. I mean, still. Provavelmente. Suponho que sim. Provavelmente. Quero dizer,
Ainda assim, o setor dos assumés é tão dominante. Se eles realmente entrarem em uma briga, é muito provável que vençam. Mas não queremos ver uma briga de verdade hoje em dia, com todos esses mísseis e o armamento que temos. Esse é sem dúvida um motivo. E é por isso que vemos muitas empresas americanas também. Não apenas empresas alemãs, mas também empresas americanas de médio porte que estão migrando para o setor de defesa. Certo, muitas vezes tentamos, ou adoraríamos, trazer mais empresas americanas para a Europa, mas geralmente falhamos em convencê-las. Elas nos dizem, por que deveríamos? Temos o suficiente nos. Podemos ganhar muito bem nos SLAs. O que deveríamos fazer na Alemanha? Na Alemanha só há conformidade. Na Alemanha só há impostos. E deveríamos investir na Alemanha, ou na região DACH. Por que faríamos isso? Seríamos loucos. E para ser honesto, realmente não temos contra-argumentos nesse sentido. Faz todo sentido que as empresas americanas permaneçam nos Estados Unidos. It makes absolutely sense for US companies to stay in the US. So does this have to do just with the Então, isso tem a ver apenas com a forma como esse setor é estruturado. Porque a Europa, quero dizer, a Europa é um mercado consumidor, mas não estamos falando de bens de consumo, certo? Estamos falando de produtos que podem ser usados para matar outras pessoas. E enquanto houver disposição para matar muitas pessoas, sempre haverá um mercado para esses produtos. Essa é parte da lógica? Provavelmente. É só que é difícil para mim entender porque há tanto dinheiro disponível. E então esse dinheiro, essas empresas vão e vendem esses, bem, não utensílios de cozinha, mas em vez de vender para o mercado civil na Europa, vendem para a defesa, para o ataque, para a indústria de guerra nos Estados Unidos. E o dinheiro que ganham são dólares americanos. O que acontece com esses dólares? Eles vão reinvesti-los nos Estados Unidos? Vão repatriá-los para a Europa? Vão pagar impostos na Europa sobre isso? Ou vão simplesmente mandar offshore nos maus porque é mais barato? Depende. Aconselhamos nossos clientes a manterem seu dinheiro nos Estados Unidos porque acreditamos que é seguro lá e que o país tem as melhores perspectivas econômicas para o futuro. Muitos clientes mantêm seu dinheiro nos Estados Unidos, em contas americanas, e talvez o invistam lá em empresas maiores e assim por diante. Mas também há muitos clientes que dizem, não, queremos ter nosso dinheiro aqui na Alemanha, ou queremos colocá-lo em uma conta suíça, na Suíça, e filtrar-o. As duas pessoas o spreng. Não é um problema. Não importa qual caminho você escolha. Se você ficar nos Estados Unidos ou voltar para a Europa, sempre pagará impostos. Isso significa que o dinheiro que eles ganham, o muito dinheiro que ganham nos Estados Unidos, resultará em muitos impostos na Alemanha, por exemplo, ou na Suíça. E esse é o dinheiro que estamos reinvestindo em nossos sistemas sociais, em nossos hospitais e assim por diante. Então nós, como sociedade, lucramos muito com essas guerras que estamos vendo no momento, e com sim, o retorno ao setor de defesa e a construção de novas armas. Sim. Certo. Então a triste verdade é que o parquinho, onde as crianças podem se divertir em algum lugar no centro de Berlim, pode ter sido financiado pela venda de armas usadas para matar pessoas na Ucrânia, na Palestina, talvez em breve na Venezuela, certo? Essa é a triste e dura verdade. Essa é a triste e dura verdade, sim. That's the sad hard truth, yes. And we have always seen that in the past as well. E sempre vimos isso no passado também. Achávamos que sabíamos mais agora, mas o que estamos vendo no momento é que aparentemente não sabemos mais, e que temos os mesmos mecanismos que tínhamos talvez há 150 ou 100 anos. Quero dizer isso, por favor, sim. Fico me perguntando, já que você disse que esse é um fenômeno relativamente recente, que essas indústrias de médio porte estão se voltando para o setor de defesa dos Estados Unidos, o setor bélico. O que você acha que teria que acontecer para reverter essa tendência? Quero dizer, você mencionou que é uma questão de mentalidade, mas por outro lado, dá para imaginar uma lei sendo aprovada dizendo algo como, olha, você precisa de autorizações especiais da Alemanha para fazer isso.
para que o governo alemão possa acompanhar quem está vendendo para mercados militares estrangeiros. Algo assim é imaginável? Provavelmente não. Quer dizer, provavelmente não é realista no momento, mas... Probably not realistic at the moment, but Unfortunately, no. I don't see any way we could Infelizmente, não. Não vejo nenhuma maneira de contra-atacar aqui. Acho que, infelizmente, essas são tarefas inevitáveis. Por exemplo, só para resumir, a Suíça tinha tarifas altas, mas você podia simplesmente abrir uma empresa na Alemanha, levar os produtos para lá e depois enviá-los para os Estados Unidos. Assim, você não teria mais as tarifas altas. Então sempre haverá brechas. E é muito difícil se você tem uma empresa americana e está em território americano, e a Alemanha quer criar uma lei que diga o que você está fazendo nos Estados Unidos. Por outro lado, se um cliente seu perguntasse: Ei, Stefan, eu tenho uma empresa chinesa que fabrica armamentos e gostaríamos de vender nossos produtos de vidro para eles, você aconselharia isso? Você diria: sim, tudo bem, você pode fazer isso. Ou, de jeito nenhum, existem regras contra isso? Depende, infelizmente. Teríamos que analisar o caso todo. Quero dizer, este é o setor. Não precisamos ser ingênuos, é claro. Os serviços secretos observam isso. Eles veem quem está fazendo o quê e onde. Então, se for um cliente que também quer atuar nos Estados Unidos, não recomendaríamos trabalhar com empresas chinesas. Mas se for um cliente sem interesses na América do Norte, isso também pode ser interessante. Olhar para a China também. Sim, por favor. Desculpe por ter interrompido. É que é muito interessante. Então, no geral, há muito poucas regras e regulamentações na Alemanha que impedem as empresas de se tornarem militares. Vimos isso com a Rússia, as grandes sanções e tudo mais. E o que algumas empresas fizeram, ou o que ouvimos que estavam fazendo? Elas simplesmente passavam por Mina, por Dubai, e de Dubai seguiam em direção à Rússia. Então, assim que começamos a falar de muito dinheiro, parece que não há realmente uma solução eficaz para conter isso. Certo. Então o comércio sempre vai fluir. Se o dinheiro estiver lá, o comércio vai fluir. Muito obrigado. Sim, infelizmente. Bem, obrigado por essa análise, mesmo que seja triste. Quero dizer, é obviamente um sintoma do que está acontecendo. Há mais alguma coisa que você acha importante que as pessoas saibam sobre como a realidade dos negócios hoje está moldando e sendo moldada pelo complexo militar industrial? O complexo militar está praticamente em toda parte. É assim que eu me sinto, para ser honesto. Eles têm olhos em todos os lugares. E o que é realmente triste, ou talvez insano nisso tudo, onde eu também não encontro uma solução, não tenho resultados nesse sentido, é que não se pode parar essa engrenagem. É como um mecanismo. Ele precisa funcionar, ele se reproduz, continua. E então isso escala. Sim, tivemos isso em 1914 e em 1939. E depois que escalou e perdeu energia, voltamos a um período de paz. É realmente impressionante. Eu não tenho uma solução para isso, para ser honesto. Só posso dizer o que estou vendo. E talvez o último pensamento seja que se hoje tivéssemos novamente uma verdadeira fase de escalada, os resultados seriam terríveis, imprevisíveis, e talvez levassem à destruição total do mundo que conhecemos hoje. E isso é realmente assustador, sabe? Sim, é isso mesmo. Mas nesse sentido, o que você está falando são as forças do mundo real, do sistema capitalista e da produção de armamentos dentro desse sistema, em que o capital realmente determina quem vende para quem, certo? E não necessariamente, isso não é alguma grande decisão estratégica tomada em Berlim, certo? É apenas assim que o fluxo funciona. Com certeza.
E você não tem mais patriotas. Não estou falando dos mísseis, quero dizer, das pessoas. Não há mais ninguém que diga, bem, eu sou europeu, ou algo assim. Só o dólar importa. E se você pagar dólares suficientes, as pessoas venderão para quem oferecer o dinheiro. Esse é o triste resultado que vemos todos os dias. Por outro lado, se não mensuramos uma mudança de mentalidade, então haveria um bloqueio do correio, certo? Portanto, ambos eram necessários, o dinheiro e a desenvolvimento. Com certeza. Mas talvez, do meu ponto de vista, ou pelo que estou vendo, a verdadeira motivação para essa mudança de opinião foi o potencial de obter lucros maiores. Certo? Quero dizer, qual é a probabilidade de tanques russos irem para Portugal? Na França, temos essas armas destrutivas, então isso não vai acontecer. É muito improvável, se você pensar racionalmente. Mas obter esses lucros é simplesmente tentador demais. A guerra é uma farsa. A guerra é uma farsa. Stefan, muito obrigado por esses insights. Foi interessante ouvir a perspectiva de um profissional. Para as pessoas que quiserem te encontrar, onde elas devem ir para ler seus textos, suas análises ou obter seu aconselhamento jurídico? Sim, eles podem sempre entrar em contato comigo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos baseados em Frankfurt am Main, Berlim, Basileia, Austin e em Taipei, Taiwan. Você pode me encontrar facilmente na internet. Basta digitar meu nome e você encontrará meu escritório de advocacia, Lena Apima. Estamos sempre felizes em nos conectar com as pessoas e conversar, também sobre questões não relacionadas à defesa, embora este seja o principal campo em que atuamos no momento. E eu agradeço. Mais uma vez, isso não é sobre promover o lucro com a guerra, é para alertar as pessoas de que isso está acontecendo. Essa é a realidade, e seria bom se encontrássemos uma maneira de acabar com isso. Com certeza. E talvez um último pensamento. Isso também não é sobre envergonhar as pessoas que trabalham nessa área. Temos leis, temos um sistema, e é completamente legal fabricar armas na Alemanha. Então, se você tem as licenças, pode fabricar armas. E claro, as pessoas precisam sustentar suas famílias. Então, como você disse, é apenas para dar às pessoas algo em que pensar e talvez oferecer uma visão de quem atua na prática. E sim, talvez devêssemos refletir se esse é realmente o caminho que queremos seguir. Sim, não está. E precisamos fazer leis contra isso. Droga, quero dizer, para que estamos pagando esses parlamentares? Enfim, muito obrigado, Stefan. Foi um prazer. Obrigado, faremos isso. Valeu, Pascal. Tchau, tchau.